Grande André, parceiro do rock. Fala, Paulinha, tudo bem? Por gentileza, se estiver me ouvindo aí, peço que faça assim para mim, só para eu saber que eu não estou falando com as paredes. Por favor. Alô, alô. Doutora Najara, tudo bem? Prazer em vê-la por aqui. Vou dar um tempinho aí, talvez chegue alguém, para a gente poder começar a nossa jornada de hoje. Vamos esperar aí um pouquinho. Ei, Lana, minha paciente querida, tudo bem? Cinco e cinco. Olá, tá ouvindo, Ilana? Você consegue me ouvir? Me dá um oi para eu saber que eu não estou falando com as paredes. Ó, que legal. Você consegue me ouvir, Ilana? Se estiver me ouvindo, eu peço que dê um ok. Ah, legal. Obrigado, Ilana. Então, vamos começar, porque a gente já está no nosso horário. Dando continuidade. Boa tarde. Eu sou Adelino Júnior e eu estou aqui me esforçando para te ajudar a entender por que você tem que resolver suas brigas de casal. Para a gente tentar entender por que, apesar de ser uma coisa tão óbvia, está cada vez mais distante, né? Tão difícil. A gente começou essa jornada no dia 15, numa sequência de 15 lives, que é uma jornada mesmo, sabe? No sentido de entender por que essas brigas elas são tão óbvias e tão difíceis de resolver e por que elas paralisam tanto a sua vida, né? Ao final dessas 15 lives eu vou compilar isso no que seriam 4 aulas, assim, de forma mais organizada, porque, enfim, 15 lives de 50 minutos a gente fala muita coisa. Tá ouvindo, Cíntia? Eu tô vendo você perguntando aí da net. Aqui me parece que tá tudo tranquilo. Se alguém não estiver me ouvindo, ou pelo menos deu ok para saber que tá tudo certo, que o meu áudio tá claro. Tá bom? Ah, ok, estão ouvindo? Ok, valeu, Elcio. Valeu, meu amigo. Enfim, o objetivo aqui, que fique muito claro, obrigado, Rafa. Que fique muito claro que o objetivo aqui não sou eu explicar, mas é você entender. Então, assim, a partir de agora vamos fazer uma coisa. Se rolar alguma ideia que ficou mal explicada ou de entendimento truncado, escreve aqui. Escreve aqui que eu explico de novo. Vamos trocar uma ideia de forma mais potente. Eu acho que isso tem tudo para fazer valer, né? O tema da nossa conversa de hoje, para mim, é o melhor até agora, sabe? Para mim é o mais legal, que é a ideia de o erro que você comete que mais provoca briga de casal, assim. É impressionante, assim, como é um erro que a gente comete no automático e que ferra com tudo, ferra mesmo, sabe? Ontem foi muito bom porque eu estou tentando fazer uma ideia de todo dia um atalho, né? Todo dia uma dica. A gente considera que a gente tem um destino, né? Qual é o destino? Acabar com briga de casal, né? Então todo dia eu boto um atalho e uma dificuldade. Ontem a gente falou de uma dificuldade, né? De uma objeção. Qual é a objeção? É a coisa que eu mais ouço quando eu converso sobre isso, né? Que é aquela ideia de, se dependesse só de mim, acabar com a briga lá em casa, né? A gente falou um pouco sobre a felicidade grega, né? O daimonia, né? Você buscar a melhor versão de você mesmo. E ficou meio que como tarefa para casa isso, né? Você, nesse momento, é a melhor versão de você mesmo, né? Ou pelo menos você está nesse caminho em busca da melhor versão de você mesmo, né? Você está devolvendo para o mundo as alegrias que você teve, as bênçãos, saúde, né? Porque senão
Se você não está nesse caminho, talvez esteja cedo para que você levante o dedo para alguém, como seu parceiro, e diga, você precisa mudar, né? Nossas verdadeiras fragilidades, a gente já entendeu isso, elas não chegam até nós, mas emergem de nós. A gente já entendeu também que o mundo fica o tempo todo te dizendo que briga é normal, né? Que é assim mesmo. Então, a gente já discutiu também que ser comum não significa que é normal. E claro, ouço imediatamente a segunda objeção, né? Porque meu marido não é assim como você. Primeiro, como se eu fosse super legal, né? E depois, como quando você fala isso, você não percebe que quando você diz que as coisas não vão dar certo para você porque o seu marido é assim ou assado, você está dizendo que essa solução não passa por você. Passa pelo fato de que seu marido não é assim ou assado, não é zen, ou não é isso, ou nem aquilo. Então, a gente discutiu também. O jeito de ninguém pode servir de álibi para os seus próprios problemas, né? Nem do seu marido, ainda que haja problemas com ele, né? A ideia inicial é você. É você entender e aceitar o que o Sócrates te pede, né? Conhece-te a ti mesmo. Só depois, né? Só depois a gente pensa em, quem sabe, tentar mudar o outro, né? Já discutimos a ideia da continuação das brigas e como isso vai fazer o seu futuro começar a desaparecer, né? Entendemos que a morte do relacionamento, ela se dá pela fome, pela inanição e pela ausência de valores. A gente vive sem uma perspectiva de morte, engraçado isso, né? E contraditoriamente, quando a gente vive sem a perspectiva da morte, a gente vive uma vida morta, né? A gente tem que fazer valer a ideia de que a morte vai ser só uma, a última. Durante toda a minha vida eu não vou deixar o meu futuro morrer, né? Morrer na ausência de valores, né? A morte vai ser só a última mesmo. O resto é vida e vida em abundância, né? É vida em abundância. Isso tem a ver com uma decisão. Decidir ser assim, né? Decidir não brigar mais em casa. Colocar isso como uma super prioridade na sua vida, né? Prioridade é agir como um profissional, né? E a gente entendeu ontem, quando eu digo isso, eu estou dizendo porque ao amador, ao agir amador, falta na verdade o compromisso, a seriedade, que o permitem vencer a resistência e as dificuldades. O amador leva o propósito dele como uma coisa secundária, e não. A ideia aqui é que isso seja prioridade mesmo, né? A meta de todos os dias, né? A meta de todos os dias. A oportunidade de construção de um futuro digno, sem briga dentro de casa, né? Lembrar sempre do Tolstói, que diz que todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo, né? É realmente uma coisa a ser refletida, né? E que para que isso aconteça a gente precisa ajustar algumas coisas nessa jornada, algumas rotas, porque a gente tem todas essas ferramentas em nós, só que a gente não sabe acessá-las. Eu também não estou te dizendo que isso é fácil, o que eu estou te dizendo é que é possível e que, sobretudo, vale a pena. Por quê? Porque se eu parar de brigar, se eu tiver um relacionamento sem brigas em casa, toda a sua vida se transforma. A gente falou, né, das consequências disso na educação dos seus filhos, na sua percepção do mundo, de você mesmo, na própria ideia de felicidade, né? É possível? Claro que é possível. Qual é o primeiro passo? Perceber esses equívocos, perceber o quanto estamos perdidos, para só então começarmos a nos achar, né? A vida é realmente muito curta para ser pequena. Benjamin Disraeli está certo, né? E aí entra a filosofia, como, na verdade, não matéria acadêmica, mas como estudo da vida. Filosofia é estudo da vida, né? A filosofia nasce justamente desse fundo do poço, né? Desse fundo do poço existencial, né? Esse esgotamento dessa experiência de vida banal, de só sobreviver e de conforto, né? Achar que vida boa é vida com mais conforto, de viver em função desses instintos, né? Viver em função da sobrevivência, né? O convite aqui é para que a gente tenha caráter prático, para que a gente resolva as coisas. Só que o que eu tenho para te oferecer é um caminho. Mas quem caminha é você. Eu não estou te dando a solução pronta. Eu estou te dando o caminho para você buscar ela. E se a gente não entender a quantidade absurda de conceitos equivocados que a gente está dentro dele, a gente não trilha esse caminho, né? Existem lições e ensinamentos que te permitem acabar com esse sofrimento. E parece que a gente está cada vez mais entendendo que o que a gente aprendeu está errado. Está errado. O conceito de felicidade não é assim, é assado, né? Está tudo errado. A gente listou ontem, né? Ficou até grande a lista, né, de conceitos que estão errados.
E a gente vai desconstruir um por um, né? Liberdade, perdão, personalidade, dor, sofrimento, confiança, autoestima, o significado do trabalho, o que é tempo nessa vida, o que é morte, o que é educação, o que é amor. Todos esses conceitos devem ser vividos de forma correta, porque assim você aumenta a sua autonomia diante do mundo. Do contrário, é sofrimento, é vida desalinhada, é briga, né? É briga com seu marido e com quem estiver do lado, né? E todos esses conceitos estão errados, todos. Não tenho nenhuma pretensão de ou medo de parecer arrogante quando eu te digo isso. Porque nesse momento somos escravos, escravos inconscientes. É aquele escravo que além de não perceber suas algemas, briga por elas, né? As nossas algemas do desejo, das nossas carências, das nossas expectativas, que nos aprisionam. No entanto, a gente briga por elas. E, no contrário, a gente deveria querer se livrar delas. E a gente só se livra delas se a gente ajustar todos esses conceitos dentro da gente. Não tem outro caminho. Ou é isso, ou é infraestrutura armada para o desequilíbrio, né? Entender isso é gigante, né? Entender isso é gigante. O relacionamento, ele é o pilar central da sua vida, né? A partir dele é que você oxigena e desenvolve todas as outras frentes da sua vida. Um relacionamento ruim te paralisa, canaliza suas energias e te impede de viver, né? E onde a gente falou do amor, né? Do amor. Daquela ideia, já percebeu que nas nossas crises em relação ao amor tem tão pouco do outro, né? E muito mais das nossas próprias expectativas e fragilidades. E ao mesmo tempo, se não tiver isso, a outra ponta é uma vida banal, sem amor. E essa vida é pior ainda, né? Porque é uma vida que vai ser entupida de consumismo e insaciedade eterna, né? Aliás, é o paradoxo do nosso tempo, né? Excessos de prazeres e máximo de insatisfação, né? É anestésico para a própria consciência, para a própria pobreza humana, né? É a própria exploração da nossa incompletude como indivíduos, né? Falamos da dor também, que faz parte, a dor vai existir, a dificuldade faz parte. Só que o sofrimento ele é opcional. Vai doer, mas você não precisa sofrer por isso. Eu também não estou te dizendo que para não sofrer você precisa ser indiferente. Há um posicionamento que precisa ser tomado aí. E tudo bem você não entender isso agora, né? Mas você precisa se perguntar já nesse momento agora, principalmente com relação ao seu relacionamento, se as dores e as dificuldades de vocês proporcionam aprendizado e fortaleza ou brigas, desunião e solidão. Se você se fizer essa pergunta, já é um excelente começo. Isso precisa ser feito agora, porque a felicidade é um atributo da vida vivida e não da vida desejada. A felicidade não é pós-pandemia, a felicidade não é quando alguma coisa acontecer. Felicidade é aqui e agora, 19 de junho, 17h25 da tarde. Felicidade é um atributo da vida vivida, né? Falamos também, né, da objeção. Se dependesse só de mim acabar com as brigas, né, do meu marido. É uma objeção, né? É um impeditivo para chegar numa vida sem brigas. Perceber esse obstáculo, né? E é libertador você discutir sobre isso. Por quê? Porque você começa a abandonar a posição de vítima. Posição de vítima. Quando você entende isso, você começa a perceber que está muito mais na sua mão do que você imagina. Quando você diz que não depende de você, você tirou de você a solução também, né? Concorde comigo. Concorde comigo. Você diz que não está na sua mão. E se não está na sua mão, você não tem como agir. Não está na sua mão, né? E aí você passa apenas a reagir. E aí eu te pergunto, você age ou você reage? Porque se isso acontece, se você apenas reage diante dos estímulos externos, diante da pouca simpatia, às vezes, do seu marido, pronto, você perdeu o controle sobre você, perdeu o controle sobre o relacionamento, perdeu sua liberdade, sua autonomia, que é um bem supremo, né? Deixou tudo na mão do outro. Se o outro agir bem, maravilha, né? Se o outro agir mal, ferrou tudo, né? E você realmente não é culpada de como o outro age, se o outro age errado, né? Mas também não é verdade essa história de eu fiz assim porque você fez assado, né? Quer dizer, é verdade, só que é verdade para os escravos da conduta do outro, para os escravos que abriram mão da sua liberdade e da sua autonomia, para os que pararam de agir e passaram apenas a reagir. E você pode não ser responsável por como o outro age, mas é responsável por como você age.
pelo quanto que você não apenas reage. Então eu te pergunto, você está ajustado para agir ou para reagir? Você está com uma personalidade forte ou fraca para isso, né? E aí a gente discutiu também mais um, né, conceito errado, personalidade forte, né? Discutimos com um exemplo muito clássico, né? Que é o exemplo do trânsito. O cara pega uma buzinada e desce do carro com um taco de beisebol na mão. E aí todo mundo fala o quê, né? Esse indivíduo tem a personalidade muito forte, né? Ele não pode ouvir uma buzinada. E eu te digo, não. É o contrário, né? Esse cara ele não tem personalidade forte. Na verdade, ele não tem personalidade nenhuma. É tão nenhuma que até uma buzinada o cara varia, né? Então, seja a personalidade forte no sentido de ter valores e princípios ajustados em você. E aí você vai agir de acordo com eles. Firme. Isso sim é personalidade forte. Precisamos partir do princípio de que seu marido não é um doido, né? Não é um psicopata. Vocês brigam, provavelmente ele tem problemas e defeitos, mas ele não é um sociopata, né? Então, ele é um indivíduo que tem um bom caráter. Né? E isso facilita muito as coisas. Afinal, se tudo isso que eu te digo parece às vezes difícil e distante, perceba que diante de um caminho difícil, que machuca os seus pés, você pode tentar cobrir a estrada inteira com couro, né? Com uma manta. Ou você pode bem calçar os sapatos. Quando você calça o sapato, quando você coloca em você a proteção e a autonomia, a vida fica mais fácil, né? A vida fica mais fácil. Então, se você reclama do outro, eu te pergunto, do seu marido, a que distância você está dele, né? Perceba que, de novo, a gente usou o exemplo do trânsito, né? Dirigir, que é uma atividade que exige atenção plena, virou atividade secundária, porque a gente aproveita enquanto está dirigindo para mexer no celular. Já prestou atenção? Então, quando você faz isso, você torna o ato de dirigir muito mais propenso a choques. Ou não? Né? O relacionamento é a mesma coisa. O relacionamento tem que ser prioridade. Se o seu relacionamento é secundário, né? Se você faz o que a gente vê todo dia em restaurante, né? Que são casais que sentam na mesa e só se falam quando vão pedir a comida. Depois eles falam com todo mundo, menos com eles mesmos, né? Passam os 2 dias no celular, você vai se distanciando do outro. E aí a chance do choque aumenta, né? Você nem conhece o cara direito, sabe? E aí fica se queixando, né? Você não conhece, mas também nunca se dispôs a fazê-lo, né? E aí vai sempre ser estranho, vai sempre ser desagradável, né? Você precisa parar de reclamar do que não está bom, sabe? O mundo é indiferente às nossas reclamações. Ele só é sensível às nossas atitudes. Pensando no caminho também que eu estou me propondo a gente construir, perceba que quando você se abaixa para pegar uma pedra para jogar no outro, o que você faz, na verdade, é despavimentar o seu próprio caminho. Esse é o paradoxo do julgador do outro. Tão preocupado em apontar o dedo e mostrar um defeito, ele esquece que ele está desfazendo o próprio caminho, tirando pedra para jogar no outro. Sua única opção é construir o seu próprio caminho. A sua transformação e a sua transformação como casal não virá de outra forma, se não for por isso. Então, pare de condicionar a mudança do outro à sua reclamação. Isso não vai acontecer nunca. Reclamar é como ser impaciente, né? O reclamador reclama porque acha que tem uma razão, um motivo. É igual o impaciente. O impaciente, ele diz, eu fui impaciente com você porque você fez isso. Não, você foi impaciente porque você tem impaciência dentro de você. O que o outro fez só fez eclodir isso, só te mostrou mais ainda o quanto que você é pobre de paciência. E paciência é exercício. Paciência é decisão. Eu decido treinar isso em mim. Eu decido construir esse caminho. Só assim a gente consegue começar a vencer a desarmonia dentro de casa. Ou então vai continuar mais do mesmo com relação aos diálogos. E é o que a gente tem visto por aí, seja dentro de casa, seja no meio político. O cara não quer ouvir a sua opinião. Ele quer ouvir a opinião dele saindo da sua boca. E aí chamamos isso de diálogo. Quando não é isso, é conflito. Não serve, não vai para frente. Hoje, a resolução dos conflitos em casa se resume ao reles diálogo da percepção do outro sobre você. Não passa de dedos apontados e de responsabilização do outro. Ingenuamente buscando a isenção de si mesmo. Não vai funcionar. É cortina de fumaça para suas próprias misérias e fragilidades.
Porque é muito mais fácil você apontar o dedo para o outro. Ninguém está preocupado em se corrigir. O que, na verdade, é o único caminho verdadeiro para a harmonia das relações. Vivemos a própria era da terceirização da culpa e da cura. Da culpa e da cura. A intenção é entender isso para fazer o caminho de volta. Então, eu repito, se essas ideias eu estou falando muito rápido, ou ficou alguma coisa para trás, ou ficou algum questionamento, manda aqui. Eu volto. A gente explica de novo. A gente conversa. O importante é que a gente evolua. Não tenho nenhum interesse aqui em eu explicar. O meu interesse aqui é você entender. É você entender. Se não for assim, não serve. Ok? Então, diante disso, a gente adentra aí o nosso tema de hoje, na minha opinião, o mais legal até aqui, que é o erro mais comum e que aumenta tanto as brigas em casa. E ouso dizer, quase todo mundo comete. Quase todo mundo comete. Por quê? Porque é um erro que mesmo quando você ganha a percepção sobre ele, mesmo quando você diz assim, é verdade, eu entendi. Não, eu concordo com isso. Não, eu sempre achei isso mesmo. Mesmo quando você faz isso, você continua cometendo esse erro. Por quê? Porque você vive num mundo que te joga 24 horas por dia para a resposta errada. 24 horas por dia. Então, você não tem tempo de raciocinar. Tudo é muito rápido, né? Você é bombardeado com informações o tempo todo, milhões de redes sociais, milhões de acessos, milhões de coisas. Ninguém tem tempo para nada. Você não para hora nenhuma, né? A gente não tem 5 minutos para nós mesmos, né? Então, mesmo que eu te diga esse erro, e mesmo que você diga, ah, é isso? Ah, sim, eu sei. Você vai continuar errando. Que é o erro que você bota dentro do seu relacionamento. De perceber quem são as chaves do castelo. Né? Quem é a base de sustentação. É amor ou é paixão? Pode parecer uma pergunta tola, mas você vai ver que ela não é tão tola assim na prática. Você vai ver que mesmo que você já tenha ouvido muitas músicas que diferenciam da outra, vai ouvir Rita Lee, que ela diz isso brilhantemente. Eu te pergunto de novo, né? E o seu relacionamento? É amor ou é paixão? É amor ou é paixão? E aí a gente começa tentando entender o que é a palavra paixão. Né? Paixão vem do grego patos, né? Patos de patologia, patos de doença, né? Um incendeia, o outro constrói, né? Um te aprisiona, o outro te liberta. Né? O que significa cada um, amor ou paixão? Né? Como posicioná-los em nossas vidas? Qual que constrói? Né? O que o mundo te diz que vale? Né? E você vai dizer, é o amor. Claro que é o amor. Eu digo, é mesmo? Então, beleza. Já que a pergunta na teoria tá fácil, vamos para a prática. Né? Por que você ama e provoca sofrimento no outro? Né? Por que o cara ama e mata? O que acontece? Ou seja, talvez a gente esteja absurdamente distante dessa teoria que a gente acha que sabe e da vivência na prática, né? E da vivência na prática. O mundo te diz o quê? Que o que vale é a emoção, é o calafrio, é a loucura, né? A chama tem que estar acesa, só que vale de novo a mesma coisa, né? Se te dizem que é isso, se isso é comum, talvez isso não seja normal, talvez seja até comum, mas não normal. O fato do mundo te dizer que é, não quer dizer que seja, né? E aí, eu me lembro muito, eu fiz parte de grupo de jovens aqui em Teresina, e eu me lembro muito de um diálogo que eu tive, aparentemente simples, com uma menina que era do meu grupo, mais jovem do que eu não era muito próximo dela. E assim, ela sumiu do grupo. E tipo 1 ano e meio depois a gente se encontrou numa caminhada que tinha aqui em Teresina. Eu não vou dizer o nome dela porque eu já vi que a vez por outra ela aparece aí, eu não falei com ela que é. Mas enfim. E eu encontrei com ela e disse assim, pô, velho, e aí, tudo bem? Você sumiu do grupo da igreja? Ela olhou assim pra mim e disse, sumi. Eu disse, o que foi que aconteceu? Ela virou pra mim e disse assim, acabou a paixão. Aí eu disse, fiquei meio sem saber o que dizer, eu disse, então tá bom. Então tchau. Boa sorte. E pronto. E a gente não voltou mais a se encontrar. E eu fiquei pensando naquilo. De que será que é assim que a gente faz mesmo com relação aos nossos relacionamentos? Porque
Porque eu preciso te dizer uma coisa, a paixão ela acaba. Eu posso te garantir, não interessa o tamanho dela, ela acaba. O mundo te diz que o que vale é essa paixão, né? Você tem que ter paixão pelo que você faz, seu relacionamento tem que ser não sei o quê, não sei o quê. E aí você acreditou nisso pro seu relacionamento. Só que a gente tem um problema, né? Eu fiquei pensando nisso, sabe? Dessa menina. E trouxe isso pro nosso relacionamento, pro relacionamento de dentro de casa mesmo, né? Com o nosso companheiro, com a nossa companheira. Né? Essa ideia de que a chama não pode apagar, isso é muito frase de Globo Repórter, né? Pois eu posso te dizer, a paixão foge, desaparece. Uma hora, quando você abre o olho, ela escafedeu-se. Aí você abre o olho e percebe que tem dia que você está com birra do outro. Tem atitudes que antes você achava bonitinha que agora te decepcionam. E aí você entra numa espécie de piloto automático, né? É aquela época sem tesão de vida no outro, né? Estabelecer a vida com base nessa ideia desse fogo, ou eu vou chamar a partir de agora de pseudo-fogo, né? O pseudo-fogo da eternidade, da paixão, é um dos maiores equívocos que você pode cometer na sua vida com relação ao seu relacionamento. Relacionamento não é construído nesse fogo. Relacionamento é construído com esforço, com parceria, com paciência e com diálogo. Não é fogo que fortalece casal, gente. São as conversas, são os ajustes. Ajustes de valores em si para depois ajustar no casal. É um pacto de consideração de um com o outro. É muito mais uma decisão do que um fogo incontrolável de paixão. E aí vem os conflitos internos e a sensação de que algo está faltando na sua vida, né? E aí, como a gente não tem inteligência emocional para perceber que o que falta, falta na verdade em nós e não no outro, que essa peça do quebra-cabeça que está faltando está dentro da gente, né? Fica fácil apontar o dedo para o outro e arrastar ele para dentro dos nossos dilemas, né? O fogo da paixão, gente, ele acaba. Ele acaba. O que fica é a insistência, é o compromisso, é a prioridade em acendê-lo. Acendê-lo no sentido de provocar uma construção. O que fica, portanto, são esses resgates, são essas construções e essa insistência. Todo o resto é ilusão. Todo o resto é ilusão. E o que é triste de tudo isso, né? Para sustentar essa ilusão, a sociedade já preparou todos os caminhos para você, né? Já que grande parte de nós vive nessa fuga, né? Eu sempre acho que nós somos refugiados de nós mesmos. Eu me lembro de uma cena que eu nunca esqueci. Foi em um jornal Hoje. Quem estava apresentando era um fulano chamado Evaristo. E foi uma coisa aparentemente tola. O Rio de Janeiro inaugurou o maior museu do Brasil, o Museu do Amanhã. Eles contrataram o arquiteto mais celebrado do mundo, um espanhol chamado Santiago Calatrava, desembolsaram R$ 1 bilhão e colocaram de pé aquele gigante encantador, né, que virou uma das principais atrações turísticas do Brasil. O que chamou minha atenção é que logo em seguida, na mesma reportagem, na mesma cidade e, estranhamente, no mesmo bairro, uma mulher dava à luz numa calçada, porque a maternidade tinha sido fechada com tapumes, porque ela não conseguia receber ninguém. A maternidade estava um caos e um caco. E eu fiquei pensando cara, uma cidade em que uma mulher dá à luz numa calçada, ela não pode ter um museu desses. Não pode. E você vai me dizer que são coisas diferentes, que você pode me dizer qualquer coisa, mas eu consigo ver exatamente a mesma analogia para um casal desarmônico e com brigas, né? Com belas fotos e viagens no Instagram, coisas que enchem os olhos, mas por trás, coração seco. Isso é coisa de quem não diferenciou a paixão do amor. E aí fica agindo na lembrança dessa paixão. No seu íntimo, né, tá tudo preto e branco. E como tá preto e branco, como tá vazio, como tá triste, como tá miserável, e eu não acho isso em mim, eu busco no outro. Na validação do outro, na foto do Instagram, no like, nas palmas batidas pelo que a gente porcamente, né, e pobremente tenta mostrar como uma ideia de alegria, quando na verdade por dentro não tem nada. Você vive na lembrança daquele começo apaixonante, daqueles fogos de artifício. Eu posso te dizer, sem medo de errar, felicidade no casal
não é fogo de artifício e champanhe. Talvez tenha muito mais a ver com aquela brisa suave na beira da praia, né? Não tem a ver com euforia. Não tem a ver com euforia. Só que, repito, a sociedade armou todos esses caminhos, porque ela já sabe que todos nós vivemos em fuga, né? Em fuga dessa pobreza. E aí, o que não falta é atrativo externo, meu amigo, para que você não ouça a sua própria voz. E esse atrativo externo é a forma mais eficaz e a máquina mais brilhantemente já traçada para fabricar bêbados, viciados, neuróticos e compulsivos. As rotas de fuga da sociedade estão todas prontas, porque está todo mundo frustrado, é impressionante. Todo mundo está no pau, todo mundo está sofrendo, todo mundo está sem entender nada, todo mundo está com esses valores totalmente equivocados e a sociedade está cada vez mais ali, na bandeja, te dando mais e mais dessa pílula da ilusão, né? Essa pílula da ilusão. Já existe a fantasia e a alienação para fazer você se satisfazer com bobagens, né? E suportar a angústia com que você vive. E como quase nunca dá, né? Como quase nunca é só mais ilusão, né? Vem as patologias, vem os vícios, vem as neuroses. Você está desalinhado, meu amigo. Isso é atrativo externo para que você não ouça a sua própria voz. Eu repito, felicidade tem pouco a ver com euforia, fogo de artifício e champanhe. Talvez tenha mais a ver com brisa suave na beira da praia. Por isso é que o mundo machista celebra o homem que tem 1000 mulheres. Pois eu faço minhas as palavras de Tolstói, né? Que fala que apenas aquele que conheceu apenas uma mulher e a amou sabe mais do que os outros sobre as mulheres. O que conheceu e amou apenas uma mulher sabe mais sobre elas do que quem amou 1000. E eu repito, a ideia aqui é fazer você entender. E não eu explicar. Fazer você entender. Se não rolou todas essas analogias, essa ideia desse amor que constrói, né? Essa ideia de que os sentimentos que a gente chama de paixão, eles realmente precisam passar, eles realmente precisam ceder lugar a algo que te permite construir, e o que faz você construir são valores, e não essa emoção desenfreada da paixão. Eu me lembro uma vez, conversando com uma amiga em Poços, e ela já não é mais nenhuma criança, e eu ouvindo a conversa, né? Eu meio de canto e a menina perguntando por que ela não tinha encontrado ninguém. Tô te dizendo que essa é a fórmula da felicidade, não. Mas me chamou muita atenção a resposta dela. Ela disse assim, não, eu não aceito me relacionar se não tiver aquela coisa que me sufoca, sabe? Eu disse, cara, tá estranho, porque tem poucas coisas que provocam sufocamento, né? Mas todas elas não são coisas boas, né? Até a paixão provoca esse sufocamento. Mas se for isso que você está esperando para a sua vida, vai ser sempre frustrante. Porque isso não sustenta nenhum relacionamento, porque nem isso dura para sempre. Daí a ideia de um amor prático. O amor prático, substituindo a paixão, é o amor que decide. Eu decido construir, eu decido amar. Quem propôs essa ideia foi um filósofo chamado Immanuel Kant. Por que ele propõe essa ideia? Ele diz, porque quando você adota o amor prático, é você quem faz. Você decide. Você é o dono da movimentação. Você tem a autonomia. Eu decido te amar. Quando você ama sustentado por um sentimento descontrolado, por exemplo, como a paixão, você até ama também. Só que não é autônomo. É na mão de um sentimento que ora está para cá, ora está para lá. E ora vai embora, né? É frágil. Por quê? Porque quando ele for embora, essa paixão, você vai se sustentar em quê? Para manter esse amor nas dificuldades, no pseudo fogo, né? Você vai construir mesmo um museu em você, no seu relacionamento, quando está tudo destroçado e acabado, né? Você vai criar essa ilusão, né? Vai dar voz para o mundo que te oferece essas ilusões para você não conseguir enxergar as suas misérias, né? Então, eu defendo a ideia do amor prático, né? O amor que é forte. Forte porque eu decido fazê-lo. Se eu decido fazê-lo, não está na mão de ninguém. Eu não estou na mão da paixão ou da ação do outro. Esse é o verdadeiro amor que constrói. Amor prático, amor decisão. Ok?
Todo dia a gente faz uma espécie de, não diria uma tarefa de casa, mas uma proposta de reflexão. E hoje talvez seja conveniente você se perguntar se tem comandante nesse navio aí, né? Nesse navio do seu relacionamento, do seu amor pela sua companheira, pelo seu companheiro, né? É amor prático, decidido, ou é amor ao sabor do vento, esse vento forte e inconstante da paixão que uma hora para de ventar? Porque se você tiver na mão desse sentimento que é eufórico, que tira você do eixo e que é emoção pura e que é bom também, desde que a gente saiba quem manda em quem, né? Porque no dia que ele foi embora, você não fica vazio, né? Qual é o seu amor em casa, né? É amor prático, amor decidido, amor constante, né? É brisa de oceano ou é fogo de artifício e champanhe, né? É muito importante que a gente faça essa reflexão. Na sexta-feira que vem, daqui a uma semana, a gente vai fazer uma espécie de live revisional interativa. Tem muita gente que pede para tirar dúvidas ou alguma outra coisa do tipo. Eu não sou nenhuma espécie de conselheiro amoroso, não. O que eu estou aqui é te mostrando que existem conceitos e que esses conceitos estão enviesados em você e que é possível de corrigi-los. E que a filosofia ela é fundamental nessa busca. Então, talvez eu traga uma ou duas pessoas para conversar aqui com a gente e fazer algo que seja talvez mais interativo, né? Então, sexta-feira que vem vai ser legal, vai ser diferente, porque a gente vai poder fazer isso, ok? Mas, manda mensagem para mim, fala o que é que tira o seu sono, fala para mim por que seu relacionamento está de cabeça para baixo, por que você briga, né? Quais são suas objeções. Escreve lá no Stories para mim e vamos conversar sobre isso. Vamos conversar essa ideia desse equívoco, né? É amor ou é paixão? O que vale? O que eu cultivo? Eu estou sustentando meu relacionamento em cima de quê? Eu estou cometendo esse erro? Porque na teoria todo mundo vai acertar. A minha ideia, o meu interesse é saber na prática como é que vai ser. E aí a gente volta a conversar sobre isso, tá bom? Esse vídeo ele vai ficar gravado no Instagram, no Facebook, no YouTube. Convida seu companheiro para assistir, né? Provoca o debate. Isso é super legal. Você não se relaciona sozinha, né? Então seria interessante fazer isso para que a gente possa incrementar essa conversa, enriquecê-la e, quem sabe, começar a caminhar sobre esse caminho, né? Um caminho perfeitamente possível, um caminho para você parar de brigar. Parar de brigar. Ok? Eu sou Adelino Júnior. Amanhã a gente conversa mais. Grande beijo e até breve.